Todo ano, o Anuário do Ceará pergunta aos parlamentares da Assembleia, 46, quais são os 3 mais influentes. Cada deputado aponta 3 nomes, exceto o seu próprio nome. E na edição desse ano, um dos mais votados, o segundo mais votado, foi o líder do governo na Assembleia, o deputado Romeu Aldigueri. E é com o deputado Romeu Aldigueri, líder do governo, que a gente conversa no programa de hoje. O programa do Anuário já está no ar. O governador Eumano de Freitas, do PT, tem como líder o deputado Romeu Aldigueri, do PDT. Um PDT que é um partido híbrido, múltiplo, com várias correntes. Romeu é um PDT ligado ao governador Eumano de Freitas, com tradições de um partido que a gente discute, dentre outros assuntos, com ele, Romeu Aldigueri, líder do PDT na Assembleia. Deputado, muito bem-vindo. Muito obrigado, Josélio. É um prazer estar aqui com vocês. Deputado, ser líder de governo na Assembleia significa aguentar todas as pancadas da oposição e, ao mesmo tempo, defender aquilo que o governo manda para a Assembleia, o Palácio manda. Como é que o senhor trabalha isso na Assembleia? Lembrando que o senhor é do PDT, um partido que, convenhamos, tem uma história recente muito controversa, né? Um partido que tem candidato na capital, que é do PDT, o seu partido, mas que o seu grupo não é ligado a ele. Me explique como é que tem sido essa sua experiência. Bom, primeiro, muito frutífera, agradecer o carinho, a atenção de todos os colegas, a diretriz do governador, a missão a nós confiada e que a gente procura fazer com muito orgulho. Lembrando que na Assembleia nós somos uma casa de 46 iguais. Não nos cabe aqui nenhum deputado ou deputada é mais importante do que o outro. Não interessa se for o mais votado ou menos votado do Estado, cada um de nós está ali legitimamente representado pela escolha soberana da população e tem um voto, né? Então nós procuramos, em primeiro lugar, conversar com todos, abrir o gabinete da liderança a todos, tanto da base como da oposição, e também para a sociedade civil organizada, entidades, sindicatos, prefeitos, vereadores. A gente procura conversar com todos e com todas. E recentemente, inclusive, fomos objeto de uma reportagem na grande imprensa, onde dizia lá que a tramitação das mensagens de interesse do governo na nossa gestão tramitavam 3 ou 4 vezes mais rápido do que das gestões dos grandes governadores Cid Gomes e Camilo Santana. Isso demonstra aí que nós estamos conseguindo conversar tanto com base como oposição, procurando dirimir. A gente procura absorver as emendas, construir as emendas, procurando, se não pudermos aquecê-las de imediato, modificá-las, enfim, tanto da base como da situação. A diretriz do governador Eumano é conversar muito, dialogar muito, ouvir muito. E é o que a gente tem procurado fazer enquanto líder. A propósito disso, deputado, com relação ao governo Eumano, eu estou falando de um governo que tem 33 secretarias, tem um modelo de gestão que é questionado e que cabe ao senhor defender. Pergunto ao senhor qual é o grau de autocrítica que vocês, enquanto deputados da base do governo, têm no nível de diálogo com o Palácio da Abolição. Bom, em relação à quantidade de secretarias, a oposição faz a crítica, isso é demasiado, mas esquece-se de dizer que nós fizemos o dever de casa. O fato de ter aumentado a quantidade de secretarias não significa que a gente aumentou o custeio do Estado, muito pelo contrário, nós diminuímos. Fizemos um impacto orçamentário ano passado da ordem de 300 milhões, reduzindo o custeio mesmo com o aumento de secretarias, porque o dispêndio foi menor, inclusive na questão da terceirização. E nós procuramos fazer com que atividades importantes que não eram colocadas em primeira ordem para a sociedade, como a questão indígena, como a questão de igualdade racial, como a questão de direitos humanos, que tivessem um alcance maior, uma representatividade maior na sociedade, sendo Secretaria de Estado. Isso a questão da proteção animal, que está muito em voga hoje, que há um clamor da sociedade para a questão da proteção animal, mas isso não quer dizer que essas atividades finalísticas tiveram aumento de custeio, muito pelo contrário. Então, o dever de casa foi feito, acredito que o governador acertou e fez um governo também paritário, que é muito importante, foi um compromisso de campanha dele. Então, essas demandas da sociedade civil estão legitimamente hoje encaixadas em ordem de primeira grandeza a nível de Secretaria de Estado. Acredito que o governador acertou e fez também um governo paritário em relação ao governo federal, né? Se o governo federal cria um Ministério das Mulheres, por que nós não criamos uma Secretaria das Mulheres? Até para facilitar a execução de políticas públicas do governo federal para o estadual. Então, eu acho que nesse ponto também o governador acertou
ao fazer a mesma representatividade de ministérios em secretarias estaduais. Deputado, com relação às mudanças recentes no governo, a gente teve um freio de arrumação, eu posso chamar assim. Eu estou falando de mudança de 4 secretarias, algumas áreas que não foram de primeiro escalão, mas foram importantes, como a SOP, por exemplo, e aí especificamente segurança pública, que é uma área muito delicada. Essas mudanças, o senhor chamaria de freio de arrumação e são as mudanças finais ou ainda há espaço para ajuste na máquina do governo humano? Acredito que nós chegamos a um texto do governo. O governador é um estadista, conversa, dialoga, né, procura melhorar, procura acertar. Então, se algum lugar está tendo um problema ou alguma deficiência técnica, por que não mudar, trocar e colocar de novo uma oxigenação naquela parte? Então, algumas mudanças foram de ordem eleitoral, pessoas que se descompatibilizaram para ocupar missões ou concorrer a algum cargo eletivo. No caso da secretária Luísa Sela. Provavelmente, né, uma possível vice aí do nosso candidato a prefeito Evandro Leitão. Outras foram para otimizar mesmo, oxigenar, que foi a questão da segurança pública, respeitando o doutor Samuel que passou, mas há uma demanda, os números estavam crescendo, o governador foi pessoalmente ao diretor-geral da Polícia Federal buscar um número de peso, buscou o doutor Roberto Sá, que tem 40 anos de experiência em Polícia Militar e em Polícia Federal, é homem de campo, trabalhou no BOP, novas diretrizes estão sendo direcionadas, o governador está criando um comitê, né, multissetorial, multi-institucional, com a participação de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, para, junto com o governador e liderado pelo governador, ver com reuniões regulares, periódicas, a questão da segurança pública, que não é um problema só estadual e nem é só nacional, é um problema transnacional. Recentemente eu fiz até um discurso na Assembleia, uma reportagem de um jornal alemão falando que o governo sueco, um país escandinavo de primeiro mundo, que a gente verifica aí ser um fenômeno para o mundo, um exemplo para o mundo de desenvolvimento econômico e de civilidade, a Suécia, estava convocando forças armadas para ver a questão da violência urbana. Então, é um problema hoje que perpassa a questão de drogas, de consumo de drogas, né? De organizações criminosas que ganham muito dinheiro com o consumo desenfreado de drogas que está presente na nossa sociedade, que a gente tem que resolver com proteção social, com questão de saúde, com a questão de prevenção, com geração de emprego e renda. Quer dizer, o problema da segurança não se resolve só com policiamento ostensivo. É uma coisa presente na nossa sociedade, na camada da classe A e da camada da classe E. Então, o governador fez essa mexida, esse freio de arrumação em alguns setores, procurando otimizar e acredito que nós estamos no caminho certo. A gente tem visto, deputado, nos parlamentos, não é no Ceará, é no Brasil, talvez no mundo, um acirramento dos extremos. Eu estou falando do maniqueísmo, estou falando de um bolsonarismo que ataca sem diálogo o petismo, de um petismo que ataca do seu lado o bolsonarismo. E o senhor tem essa experiência de ser parlamentar, segundo mandato, e sendo líder agora. Como é que o diálogo tem acontecido na Assembleia com a oposição mais extremada? Primeiro, o extremismo é muito ruim. É ruim para o planeta todo. É antipolítica, né? É antipolítica, né? As redes sociais têm feito esse desserviço à nossa população, à nossa juventude. É muito importante. Fiquei muito preocupado, respeitando a diretriz e o direcionamento de cada deputado e senadora, mas com a questão da não criminalização das fake news. A gente precisa ter uma firmeza maior, porque hoje a internet é uma terra sem lei e é muito ruim. Eu sou pai de 5 filhos, tenho um de 30 anos que está fazendo faculdade de medicina, há um de 5 anos, enfim. A gente vê hoje, a gente está refém disso, dentro da nossa própria casa, da terra sem lei que virou a nossa internet. Nós precisamos ter chamar o feito à ordem, eu diria assim, em relação a isso. E isso viralizou em relação. Eu fico muito preocupado, respeitando a todos e a todos, mas a gente vê hoje, não só no Parlamento, na Assembleia, mas nas câmaras de vereadores e no Congresso Nacional, deputados, vereadores, senadores preocupados com likes, preocupados em fazer um vídeo, em postar na rede social. Ele não se preocupa mais hoje em legislar, em apresentar um projeto de lei de indicação, em ser relator de uma matéria importante, em procurar fazer uma audiência pública, ouvir os pares. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Vamos logo aqui fazer um vídeo. E tem gente que é só disso, e vive só disso. E faz a fake news. Eu fui vítima disso agora recentemente. Utiliza a nossa imagem no vídeo do outro colega. Quer dizer, isso é muito ruim. Eu acho que a sociedade tem que fazer uma depuração em relação a isso.
mas eu procuro agir com muita tranquilidade, com muita serenidade. Às vezes a gente é chamado para entrar naquele debate, mas procurando respeitar de forma muito respeitosa. De vez em quando a gente tem que ser um pouco incisivo, né? Se o debate já gera naquela linha de injúria, calúnia e difamação, a gente também não procura levar desaforo para casa, mas com muita tranquilidade, procurando sempre chamar o feito à ordem, é a nossa linha de conduta e a diretriz do governador do Estado. Estamos perto de uma eleição municipal nesse cenário que o senhor acabou de ratificar. Como é que o senhor diria que esse nível de baixo diálogo, esse maniqueísmo, essa dicotomia, ela vai alimentar essas eleições municipais? Eu acho muito ruim. A gente continua com essa polarização no Brasil, norte, sul, leste, oeste, né? Ou você é de direita ou de esquerda, eu acho que não existe isso. Eu acho que existe gente boa e competente em qualquer partido político, independente de qualquer coisa. Eu tenho amigos na outra esquerda, na outra direita, no centro, nós temos gente competente, qualificada em todos os setores. A gente tem que extrair o bom disso. A gente tem que começar a conversar. O exercício da liderança do governo fez com que eu me aproximasse mais ainda, né, para a gente abrir o debate. Hoje mesmo estava reunido com todos os deputados da oposição, conversando sobre programas de crédito federativo dele, e eles impressionados, porque o governador Elmano de Freitas abriu e vai pagar os programas de crédito federativo O deles. deputado da oposição é mais tranquilo no diálogo à mesa, ele só explode muitas vezes na rede social, é isso? Acontece muito? Acontece, e no momento e no ano eleitoral, Josélio, né, os nervos se afloram muito. O presidente Evandro Leitão, inclusive, é muito bom, muito respeitado por tudo e por todos, ele procura ser um magistrado, quem está no exercício da presidência tem que ser um magistrado, né? A gente está procurando não municipalizar o debate na tribuna, é muito importante isso, porque todo e qualquer É parlamentar, difícil conseguir isso, até né? dentro da base do governo, mas todo e qualquer parlamentar, até dentro da base do governo, tem os interesses paroquiais dos seus correligionários. Então, Ele é cobrado por é isso, né? importante a gente procurar não eleitoralizar, municipalizar o debate, porque sempre vai ter 2 ou 3 lados dentro de qualquer cidade. O senhor foi prefeito, o senhor sabe o que é ser prefeito do interior, e eu pergunto, é possível que esse bolsonarismo versus petismo, ele seja mais forte do que a demanda municipal lá do munícipe que está preocupado com a rua dele, com o buraco, com o posto de saúde? Eu acho que em municípios talvez maiores possa acontecer isso, uma polarização. A gente vê aqui mesmo em Fortaleza, né, 2 ou 3 candidatos agora de direita ou centro-direita e querendo se apropriar da figura, por exemplo, do Bolsonaro para buscar voto. Acho que em cidades medianas e pequenas, não. Vai o conhecimento, a confiança, a credibilidade. Realmente, quem está no poder vai ser cobrado se fez. O eleitor está cada vez mais se qualificando. E o eleitor está cada vez mais inteligente. A rede social, nesse ponto, até porque compara, você olha o Instagram de um vereador, de um prefeito de uma cidade vizinha, de uma cidade da região, por que aquele prefeito ou prefeita naquela cidade faz e o na minha não faz? Então, nesse ponto, a velocidade da rede social, e nós estamos hoje num mundo globalizado e rápido, né, tem feito um efeito muito bom em relação à cobrança da população em melhorias no seu distrito, na sua localidade, no seu bairro, da sua cidade. O senhor está dizendo o seguinte, a rede social pode ser uma boa fonte de informação, mas também é uma fonte para notícia falsa, esse é o ponto. Importante que a gente hoje, nesse mundo, quando verificar uma notícia muito virulenta, né, verifique, busque informações para ver se é fato ou fake. É muito importante isso hoje, antes de sair compartilhando e viralizando uma possível notícia falsa. O que é que o senhor lê do comportamento do jovem eleitor, deputado Romeu, considerando que a gente tem inclusive jovens políticos nascidos das redes sociais, que não têm histórico de militância acadêmica, que não têm história na política, mas que acabam sendo eleitos e acabam disputando cargos majoritários também. O que é que o senhor vê dessa geração que nasce da internet? Eu espero que esses casos sejam cada vez menores, né? Esses fenômenos de pessoas sendo eleitas por likes, por vídeos, por coisas jocosas, por ataques à honra alheia, eu espero que a nossa população faça a depuração devida e se torne cada vez minoria, porque senão nós vamos estar... Eu acredito ainda, eu costumo muito dizer isso, por onde eu ando, e acredito muito ainda na política, que é o melhor instrumento para se fazer o bem, para se melhorar a qualidade de vida das pessoas. É através da política, né? A arte de fazer política é ainda o melhor instrumento, a melhor diretriz para você fazer o bem a outrem. Agora, cada vez mais, homens e mulheres de bem não querem entrar na vida pública.
Porque a partir do momento que você entra na vida pública, a sua vida pessoal é devassada, os seus familiares são devassados, né? Qualquer coisa que você diz é tirada de contexto. Está sujeito a ações do Ministério Público. Tudo. Então, é muito difícil hoje. Então, a gente tem que cada vez mais agradecer se homens e mulheres tentam entrar na vida pública, porque é muito difícil, é uma escolha muito complicada. Como é que o senhor lida com isso na sua vida partidária? O senhor está no partido, o PDT, que é um partido que tem história, né? Tem uma bandeira muito clara, desde o tempo de Brizola, né? O senhor está no PDT, um partido que vive uma contradição terrível de estar, como eu digo, dividido. O senhor é do PDT, lidera o governo do PT, tem um grupo que não é, enfim. Como é que o senhor lida com isso? Eu sou de 70, né? E o meu primeiro voto foi em 89. Brizola? Brizola. E eu me lembro do comício dele aqui no centro da cidade. Praça de Alencar. Na Praça Zé de Alencar, com lencinho vermelho. Eu tinha 18 anos, ainda não tinha feito 19. Então, meu primeiro voto foi no Brizola. E, inclusive, o combate, na época, o Brizola perdeu para o Lula por 300 mil votos. Obviamente, eu votei no Lula no segundo turno. Contra Collor. Contra Collor. Ave Maria. Collor nem pensar. Entendeu? Aliás, cá para nós, Brizola teria mais chance contra Collor do que Lula naquele momento. Brizola teria ganho a eleição, né? O Lula perdeu a eleição naquele primeiro debate, né? O Collor triturou o Lula no primeiro debate, o Lula conseguiu recuperar no segundo, enfim. Mas eu acho que o Brizola... E eu acho que o Lula não estaria preparado para ser o grande presidente estadista que ele é hoje, que ele foi, né? A vida, ele estava muito verde ainda na época, né? E aí veio o Fernando Henrique... Ou vermelho demais, né? Verde, eu estou dizendo imaturo, não, né? Eu estou fazendo entendi. Um mix de cores. Mas o que é que eu acredito? Acredito muito que nós temos que ter um Estado ainda mais forte. Eu entendo o neoliberalismo, eu comungo com ideias importantes do livre empreendedorismo, da sociedade se autorregular, porém, nós estamos num Estado, num país continental com inúmeras desigualdades sociais regionais. Então, nós precisamos de uma gestão de centro-esquerda, sim. Nós precisamos de um Estado que resolva a questão da educação. Nós, no Ceará, estamos ano-luz de alguns estados federados. Nós estamos fazendo, a educação inclui, a educação transforma, a educação é o melhor instrumento para fazer o Brasil um país de primeiro mundo, um país desenvolvido. É através da educação que nós vamos fazer o dever de casa que o Japão fez, que a Coreia fez, que o Canadá fez, que a Europa fez. Só através dela. E só através de um Estado mais forte, né, para a gente ter educação, para ter programas como FIES, para dar condição de um jovem ali que fez escola pública poder cursar a universidade e pagar a universidade. Com o Estado neoliberal não vamos ter isso. Os Estados Unidos, as universidades são caríssimas. Ele tem uma visão diferenciada, mas é um país de primeiro mundo. Então nós precisamos de uma saúde forte, de uma ação social forte e de uma educação forte. Só conseguiríamos isso com o Estado ainda forte. Por isso eu acredito ainda nessa visão de um Estado um pouco maior para defender e diminuir a desigualdade social regional. Talvez, quando nós formos um país de primeiro mundo, com zero de desigualdade social regional, nós podemos caminhar para uma gestão de direita. Nós não estamos ainda preparados, o Brasil não pode ainda caminhar para esse passo, porque senão nós vamos aumentar ainda a desigualdade social regional, porque o Estado não vai diminuir e olhar para aquele que precisa ser olhado ainda. Líder, a mão forte do Estado chega naquele ainda. Líder, existe uma leitura caricata das prefeituras do interior, do poder político, sobretudo no interior, de que não interessa às lideranças políticas, especialmente no interior, que o povo seja alfabetizado, que o povo seja qualificado, tenha uma boa educação, para que ele seja mais manobrável. Isso é só uma caricatura ou esse fantasma, essa caricatura ainda é real? Isso há bem pouco tempo aconteceu em Granja. Você estava me dizendo, para a honra minha, que tem raiz em Granja. Lá na vereda do Zusa, por exemplo, em Granja, há 20 e poucos anos atrás, um parente meu, que era prefeito, não quis que a Democrata se instalasse na cidade. Na época, né, Tasso, Ciro, trouxeram muito desenvolvimento para o interior na questão da atração de indústrias. Democrata, né? Fábrica de calçado. Tirando do Rio Grande do Sul, tirando do eixo do interior de São Paulo. E houve advento de várias indústrias calçadistas, gerando muita mão de obra, até hoje no interior do Ceará. E uma dessas indústrias ia para a Granja. E as lideranças locais na época não quiseram, porque achavam que as pessoas iam ganhar melhor e iriam, entendeu, não votar mais neles. Olha que visão absurda, que despreparo, né?
Que coisa que eu acredito que cada vez mais está diminuindo, mas ainda tem muita gente com essa visão. A nossa visão é completamente diferente. Nós queremos a população educada, instruída, que a população julgue os seus candidatos e que cada vez mais a população eleja ou reeleja candidatos que cumpram as suas obrigações e que façam o seu papel de melhorar a saúde, a educação, IDHM. Nós temos hoje vários instrumentos, não só a nível mundial, como federal, como o próprio IPES, que é um grande instituto de planejamento estratégico do Estado do Ceará, que tem lá uma série de fatores que medem qualidade da saúde, da educação, do meio ambiente, da geração de emprego e renda. Então, é importante que a população se aproprie desses instrumentos, destes números, para verificar se o seu vereador, se o seu prefeito está fazendo o devido papel e julgue ele por esses números, por esses desempenhos. A cota parte do ICMS tem como critério de desempenho na educação. Também. E O IDHM, né, que é Uhum. o índice que mede tudo isso, que as pessoas façam a medição do IDHM da sociedade, se está melhorando, se esses índices, escolas nota 10. Temos uma série de qualificações aí na saúde, a nível federal, estadual e municipal, para verificar esses índices. E aí você fazer a sua devida avaliação para você fazer o seu votinho lá a cada 2 anos. O senhor deu um exemplo de uma indústria de calçados que viria para um determinado município, no caso Granja, o seu município, que seria importante para gerar emprego e renda, que é o clássico binômio. Mas a gente está falando de um mundo que já não se contenta com a manufatura, ele quer uma inteligência outra. O Ceará, ele, o senhor diria, fazendo uma leitura também de momento, o Ceará ele já consegue atrair empresa não apenas pelo binômio isenção fiscal e mão de obra barata? Não tenha dúvida. Primeiro, nós temos 600 quilômetros de litoral, né? Hoje, a indústria que mais cresce no mundo é o turismo. Nós temos uma coisa nova hoje que é a Rota dos Ventos, né? Hoje, cada vez mais, a questão do kitesurf e todos esses esportes náuticos, esportes de vento, que estão cada dia crescendo novos. Há 20 anos atrás, a gente tinha o windsurf. Hoje já tem outros esportes nascendo, né? Hoje, grandes turistas de primeiro mundo, nós temos uma coisa que a natureza não deu, nós temos 300 dias de sol e mais de 330 dias de vento. E ventos que não tem em outro lugar do mundo, nós temos aqui no Ceará, constantes o ano todo. Então, nós temos como atrair turismo. Nós temos, por exemplo, na minha região lá no litoral norte, em Grande, na região, nós temos cachoeiras belíssimas, as melhores bicas, nós temos como atrair turista em relação à questão de ecoturismo, de natureza, não só em Jericoacoara, em toda a região. Então, nós temos como crescer em relação ao turismo. Nós temos hoje, eu acredito, a questão do hidrogênio verde, que se fala tanto hoje, o Ceará está preparado, tem mais de 30 memorandos internacionais, o governador já viajou vários continentes à busca disso, nós temos hoje a qualificação, estamos fazendo a regulamentação nacional e eu acredito nessa virada de chave, que nós vamos poder gerar muito desenvolvimento na mudança da matriz energética mundial, saindo do fóssil, do petróleo, para a questão da energia solar, da energia eólica, do hidrogênio verde. Isso é uma questão que veio para ficar, é mundial, e o Ceará, pela estrutura que tem, pela questão da tranquilidade que tem com legislações próprias, com a boa gestão que nós temos, um Estado que tem uma capacidade de investimento muito alta. Falta o marco regulatório, né? Está faltando o marco. Nós estamos esperando o marco regulatório nacional, mas aqui nós temos toda a condição, um Estado com a parceria com a FIEC preparado para receber esses investimentos e que vão gerar muito emprego e renda e muitos novos negócios no interior do Ceará. Mas tem muito prefeito que chega ao governo aqui batendo na porta da ADES pedindo uma fábrica de calçados. E a gente sabe, voltando para aquele ponto, que muitas vezes a saída para a economia do município está lá mesmo, seja no pequeno negócio, no micro. Em Granja mesmo nós temos, por exemplo, o carnaubal, né, que é uma cultura ecologicamente correta, que gera muito emprego e renda, muita divisa, e que se faz presente hoje sazonalmente de julho a dezembro. Então, nós temos muitos outros potenciais também. Temos que sair desse binômio, porque isso não vai ter como levar em 184 cidades. E, além do que, a maioria dessas indústrias querem ficar perto de Fortaleza. Então, uma cidade que está a 300, 400, 500 quilômetros leva uma desvantagem de uma cidade que está a 100 quilômetros de Fortaleza. Então, nós temos que ter a criatividade para gerar emprego e renda também em outros setores, em outras atividades. O senhor já foi o gestor do IBAMA no Ceará e eu quero trazer outra pauta agora, uma pauta ambiental. Certo. Durante muito tempo, a pauta ambiental era papo de ONG, era coisa de bicho-grilo. Isso hoje é negócio, tem indicador, ISD, por aí vai. Parque Nacional de Jericoacoara, qual a sua leitura sobre esse imbróglio que acabou surgindo durante o governo Eumano com o governo federal?
Olha, eu posso falar até de cátedra, porque a ideia do Parque Nacional de Jericoacoara é nossa. Eu era superintendente do IBAMA, fui diretor do IBAMA Nacional, presidente do Conselho Regional do IBAMA no Nordeste, e com 20 e poucos anos, muito cedo. E Jericoacoara é uma APA, era uma área de proteção ambiental, ou seja, unidade de conservação de uso sustentável, né? Que você pode morar, pode realizar. Um parque nacional, não. Parque nacional é turismo. Parque nacional é conservação, proteção integral. Então, Jericoacoara tinha uma APA com 7 sistemas de terra, que só o 8º podia se morar. Nós pegamos esses 7 sistemas de terra, eu conversei com o presidente nacional do IBAMA, fui no Ministério do Meio Ambiente, que era o Sarney Filho, fui no Tasso Gereissati, que era o governador, e os conversei em transformar em Parque Nacional. E se nós não tivéssemos feito isso, Jericoacoara não era ainda preservado como é hoje. Né? A exemplo do Parque Nacional de Ubajara, Parque Nacional de 7 cidades, Parque Nacional famoso como é Foz do Iguaçu. E isso fez com que trouxesse mais turistas ainda para Jericoacoara. Jericoacoara ainda é o grande atrator turístico do Ceará. De cada 10 pessoas que vêm de fora do Ceará, 9 querem conhecer Jeri. Nós temos hoje um aeroporto internacional para lá, inúmeros investimentos. O Estado está investindo lá 50 milhões em saneamento. O governador autorizou agora mais 40 milhões em drenagem para acabar aquela enxurrada que a gente vê, aqueles vídeos da enxurrada dentro da vila. Então, o turista quer chegar em Jericoacoara daquele jeito, de jardineira, ele quer ter o pé no chão, ele quer ver os manguezais, ele quer ver a duna, ele quer ver os campos dunares, as lagoas lindíssimas que tem ali, não só no Parque Nacional, como em Cruz, como em Camusim, como em toda a região. Eu acredito que nós temos o que fazer uma gestão compartilhada. É importante a participação do Estado, a participação da Prefeitura, a comunidade, o Conselho Comunitário, as ONGs, a sociedade civil organizada participar. Concessão de jeito nenhum. Eu sou a favor, eu sempre fui contra a concessão. Minha opinião é ser contra, porque eu acho que a Prefeitura, a população e o Estado podem tomar conta de Jericoacoara. Em relação à concessão, como a área é pública e estadual, o Estado é o dono da área, se houver realmente, se a concessão for para frente, o Estado vai participar. Então, não acredito que vão vender Jericoacoara, isso aí é fake news, que vão colocar hotéis dentro do Parque Nacional, isso não existe. O que pode existir é uma gestão controlada, como tem em alguns parques mundiais, mas fomentando a questão do turismo, até porque essa é a visão do Estado. O Estado jamais permitiria degradação dentro do Parque Nacional. De qualquer forma, o privado poderia participar, o senhor acredita? Acredito que pode participar com regras claras e transparentes. Tá. Nós temos um bondinho dentro do Parque Nacional de Ubajara, explorando, melhorando o viver das pessoas. Nós temos trilhas ecológicas. A gente pode fazer uma série de operações no parque, privadas, terceirizadas, mas que preservem, e com estudos de cargas, que preservem o viver das pessoas, mas que preservem a biodiversidade, a fragilidade da biodiversidade local. Bom, como líder do governo, eu vou perguntar para o senhor o seguinte: qual é a cara do governo humano até agora, considerando esse 1 ano e meio de gestão? Eu costumo dizer que é muito difícil no primeiro ano você já colocar a cara. O Elmano fez 2 coisas no seu primeiro ano que mostram muito quem ele é. Primeiro, a questão do Ceará sem fome. E não é, Jocélio, aquela questão de dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Não. Nós temos gente hoje muito pobre ainda no Ceará. Gente que realmente não tem 3 refeições diárias. Então, o Elmano foi fazer justiça social. Nós temos inúmeros programas já estaduais que o Camilo implantou e ficou estadualizado, como Vale Gás, né? Como o programa da proteção social, o programa do Bolsa Família, que o Lula aperfeiçoou, colocou fora os R$600, mais R$150 por cada filho de menor. Mas nós temos hoje, com R$200 milhões, e são R$200 milhões muito bem investidos, com mais de 1.000 redes de cozinha comunitária, fazendo caridade, fazendo ação social, empregando gente, entregando mais de 100 mil refeições diárias à população que precisa. Mas é muito mais do que isso. Nós temos a participação direta da igreja, das entidades de classe, dos sindicatos, das prefeituras, da FIEC, da FAEC, mas com um comitê organizado pela primeira-dama Leide Freitas, ensinando, gerando crédito. Nós queremos tirar, o governador não quer que essas pessoas fiquem no Ceará sem fome para sempre, não. Ele quer resolver um problema momentâneo de insegurança alimentar, mas que essas pessoas tenham um emprego com carteira assinada, que essas pessoas que estão dentro do programa e do Comitê do Ceará Sem Fome tenham acesso ao crédito, tenham acesso a um primeiro emprego, a uma oportunidade, e que outras, se puder, sejam encaixadas no programa. Então, é uma coisa
primeiro, de ordem de justiça social. Isso é muito a cara do governador, é que ele realmente representa, cuidar efetivamente das pessoas. E o segundo programa é a redução de filas de cirurgias eletivas, que é uma coisa constante, que não para, porque a pessoa adoece, mas nós temos aí quase 70 mil pessoas, reduzimos para menos de 30 mil. São 135 milhões de reais de recursos próprios do governo, e aí investindo, porque você faz convênio com o Hospital Filantrópico, com Santa Casa, com o Hospital de Pequeno Porte e com o Hospital Particular. O governador está colocando dinheiro de forma transparente e a ordem dele é realizar a cirurgia, cuidar das pessoas. Então, são dois programas estruturantes que vieram para ficar, mas o governador está investindo R$1 bilhão numa meta zero até 2026 de 100% das escolas do ensino médio serem de tempo integral. Isso é uma revolução. Isso a gente vê na Europa. Eu estudei fora, fiz high school nos Estados Unidos, fiz especialização, mestrado fora, e nós estamos hoje com escolas de primeiro mundo, com laboratório de física, de química, de biologia, de matemática, com 3 refeições diárias. A criança e o adolescente chega às 7 horas da manhã e sai às 5 horas da tarde, com atividade lúdica, didática, paradidática, preparando o jovem cearense para o futuro. E nós vamos até 2026, com esse investimento agora, são mais de 100 escolas novas de primeiro mundo que vão ser construídas, deixar todos os 184 municípios e todas os 100% de adolescentes do Ceará em tempo integral. Eu acho que é isso, o maior legado que a gente pode dar, e fora a questão do hidrogênio verde, que o governador de corpo e alma está liderando um processo nacional, levando governadores, inclusive, para Roterdã agora, conversando com o presidente Lula e com o Congresso Nacional, para a gente fazer um marco regulatório que irá melhorar muito e desenvolver muito o Ceará e o Nordeste. Líder, muito obrigado. Parabéns, então, pelo seu desempenho na pesquisa. Foram os seus pares que votaram, o seu segundo mais influente entre os deputados do Ceará. Só tenho, com muita humildade, agradecer o carinho, a amizade, o respeito. Isso faz com que a gente tenha mais responsabilidade ainda para conduzir bem, tratando todos com muita equidade dentro da Assembleia, que é a Casa do Povo Cearense. Muito obrigado. Obrigado, Juscelio. Conversei com o líder do governo humano na Assembleia, o deputado Romeu de Guerra, do PDT. Esse conteúdo, com a votação dos mais influentes, compõe o capítulo sobre o Legislativo do Ceará. Tem um perfil completo de cada um dos 46 deputados estaduais da ALECE, Assembleia Legislativa do Ceará. Você confere esse capítulo e todos os 14 capítulos do anuário, numa edição luxuosa, impressa, que você encontra em bancas, livrarias, e você também pode comprar pelo canal de vendas, o e-commerce da Fundação Demócrito Rocha. Você pode acessar gratuitamente anuariodoceará.com.br. Esse programa e todos os outros da coleção você pode ver no YouTube da Fundação Demócrito Rocha. E também pode ouvir a coleção completa no formato podcast na sua plataforma preferida. Você também pode acompanhar o anuário todo dia no Instagram Anuário do Ceará. E também a Fundação, é @Fundação Demócrito Rocha. Até o próximo programa. Tchau!